Olá, paz do Senhor para todos. Eu sou Daniele Silva, ajudo na superintendência da Escola Bíblica da Igreja de Correias, juntamente com o irmão Luiz Carlos Soares. Desde já quero deixar o nosso abraço para cada um que estiver assistindo esse vídeo, em especial aqueles irmãos que não têm podido frequentar os cultos presenciais por serem de risco. Recebam o nosso abraço, nosso carinho, temos orado por vocês, tá bom? Hoje a gente vai estudar a lição de número 5 da nossa revista, que tem o título Arrependimento, o acesso para uma vida feliz. Quem é que não quer ter uma vida feliz, não é? E muitos já podem dizer que são felizes, porque tiveram encontro com Cristo. E a gente vai ver como o arrependimento colabora para isso. Na verdade, o objetivo dessa lição é nós reconhecermos a importância do arrependimento. Vamos ver que ele é fundamental. O nosso texto básico se encontra em Atos, capítulo 17, versos 30 e 31. Fala assim, abra aí sua Bíblia, tá? Atos 17, versos 30 e 31 diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha que texto maravilhoso, que vai mostrar para nós como o arrependimento é fundamental. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse texto básico mais à frente, tá bom? Mais à frente na nossa aula. Bom, a introdução, o autor começa de uma forma bem interessante. Olha o que ele fala. Com o propósito de agradar as pessoas, muitos pregadores têm se furtado de pregar algumas doutrinas bíblicas, dentre elas pecado, culpa, arrependimento, que é o que a gente vai falar nessa aula, disciplina, ira e justiça divina, inferno e segunda vinda de Jesus. Simplesmente desapareceram dos púlpitos. A pregação bíblica expositiva de todo o conselho de Deus tem sido substituída por sermões ou mensagens superficiais e amigáveis. Então, olha que situação ruim, mas que não podemos negar que é verdade, tem acontecido no nosso meio. Tem acontecido no meio cristão, né? Digamos assim, no meio gospel. Pessoas que com o objetivo de agradar as pessoas. Pregadores com o objetivo de agradar as pessoas. Não tem pregado mais esses temas que são temas fundamentais da palavra de Deus, temas fundamentais para terem comunhão, para termos comunhão com Deus, como por exemplo, pecado. Está difícil agora a gente encontrar algum sermão em que vai se falar do pecado, do arrependimento, né? Da disciplina, da volta de Jesus. Não tem se falado isso por aí. Temos escutado muito sobre prosperidade, como viver feliz aqui, como conquistar vitórias aqui. Temos ouvido heresias, mas esses temas pertinentes, tão pertinentes à vida de quem quer se achegar, quem quer ter comunhão com Deus, não tem sido pregado. Isso é muito ruim, tá? Mas infelizmente é a realidade e a Bíblia já nos alerta sobre isso, já nos alertava. Gostaria que você abrisse em 2 Pedro, o livro de 2 Pedro, capítulo 2, que você leia depois com mais calma esse capítulo inteiro, tá bom? Mas agora, só para vocês terem uma noção de que realmente a Bíblia já falava que esses falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores iriam aparecer, vou ler para você aqui, vou ler com você os versos de 1 a 3, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente o quê? Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a condenação. A sua perdição não dormita. Então, quero deixar esse texto aqui para a gente ver que a Bíblia já nos alertava sobre o surgimento dos falsos profetas. Houve, na época que Pedro escreveu essa carta, e temos agora também. E qual o propósito?
usar as pessoas, né? Ter a confiança das pessoas para conseguir o objetivo deles. Geralmente são pessoas gananciosas, orgulhosas, amantes de si mesmo, como também fala lá em 2 Timóteo, e que têm o objetivo de quê? Na verdade, eles estão sendo instrumentos de Satanás para afastarem as pessoas da verdade de Deus. Enquanto os verdadeiros pregadores, verdadeiros mensageiros de Deus pregam temas como esse, como pecado, culpa, arrependimento, a volta de Jesus, a justiça divina, porque eles querem ser instrumentos de Deus para levarem pessoas ao conhecimento de Cristo. Aqueles pregadores, falsos profetas, têm sido usados por Satanás para afastar as pessoas de Deus e para conseguir os seus próprios interesses. Mas, conforme lemos aqui em 2 Pedro, a condenação deles está próxima. Se eles não se arrependerem disso, se voltarem para Deus, a condenação está próxima. Bom, então o autor falou aqui que temas como esse, como o arrependimento, têm sido pouco pregados nas igrejas, mas nós vamos tratar desse assunto aqui na nossa lição de hoje. Tópico 1 diz a importância do arrependimento. O arrependimento é a porta que dá acesso ao reino de Deus, ou para todas as bênçãos espirituais. O ensino bíblico, no Novo Testamento, apresenta pelo menos 4 razões que revelam a importância do arrependimento. Então, a gente vai ver nos próximos subtópicos algumas partes aqui no Novo Testamento que mostram a importância, tá, do arrependimento, mas fala na Bíblia inteira que é necessário que haja arrependimento, tá? Mas a gente vai focar aqui no Novo Testamento, tá? O autor diz que o arrependimento é a porta que dá acesso ao reino de Deus. E é verdade, por quê? Porque para nós tomarmos posse da salvação que Jesus Cristo nos dá, é necessário que a gente se reconheça pecador e que a gente se arrependa. 1.1, olha só, já chega a razão desse tópico, diz assim: Jesus pregou arrependimento. A pregação de Jesus foi marcada por um convite ao arrependimento, olha só, Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho pregado por Jesus envolve o afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Então, olha só, se o próprio Jesus, o nosso Senhor, ele começou o ministério dele pregando arrependimento, quem somos nós agora para deixarmos de pregar sobre esse tema tão importante e relevante? Jesus começou não falando de prosperidade, ou falando sobre algum outro tema, ou falando mentiras, heresias. Não, Jesus começou pregando sobre o arrependimento, porque ele sabe que é necessário o arrependimento para que a gente tome posse da salvação. Mateus 4, verso 17, confirma também isso. Diz que Jesus iniciou seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se Jesus começou seu ministério assim, a igreja precisa sim continuar pregando sobre o arrependimento. É fundamental. O tópico 1.2 diz: Jesus ordenou que a igreja pregasse o arrependimento. Então, ele não só iniciou seu ministério pregando o arrependimento, como ele ordena que a igreja pregue o arrependimento. Não é um assunto desatualizado, não é um assunto ultrapassado, não, é atual. O arrependimento é sempre atual. O tópico diz: o arrependimento também deve ser pregado pela igreja. Jesus disse aos seus discípulos, assim que ele ressuscitou, né, ele encontrou seus discípulos, ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Também temos textos aqui que mostram Marcos 6,12, Atos 2, Atos 3, Atos 20, várias passagens mostrando que os discípulos e a igreja primitiva obedeceram a essa ordem de Jesus, de pregar o arrependimento, porque o arrependimento lhe proporciona o quê? A remissão, o perdão dos pecados. Então, é necessário que seja, sim, anunciado o arrependimento. Tópico 1.3. O arrependimento é indispensável para a salvação. É necessário que a gente se reconheça como pecador. Como a gente viu lá na aula número 2, título Por que sou pecador, nós vimos ali a origem do pecado, nós vimos a consequência do pecado e vimos por que somos pecadores. Entendemos que somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, ok? Então é necessário que a gente se arrependa, todos nós.
Lucas 13, verso 5, Jesus disse assim: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O contexto desse texto aqui, Lucas 13, verso 5, é muito interessante, porque os judeus achavam que se alguém tivesse sofrido uma morte muito trágica, é porque aquela pessoa era muito pecadora, muito. E aqui eles estavam falando nesse texto aqui de judeus que haviam sido mortos por causa de Pilatos, de judeus que haviam morrido por causa da queda da Torre de Siloé, né? Foram mortes trágicas, sim, mas não significava que eles eram mais ou menos pecadores do que os demais judeus. Jesus mostra que todos pereceremos, todos eles pereceriam, todos vão perecer se não se arrependerem. Então é necessário que haja arrependimento. Não importa o tamanho de pecado, somos pecadores. Existem, como nós já conversamos também na outra aula, pecados externos, pecados que as pessoas podem ver, não é? E existem os pecados também internos, pecados, maus desejos, maus pensamentos, que mesmo assim, mesmo não sendo visível aos homens, Deus está vendo e desagrada a Ele. Então somos pecadores. Precisamos entender que somos pecadores, reconhecer isso e nos arrepender para que possamos tomar posse da salvação em Jesus, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados. O tópico, ainda no tópico 1.3, tem um verso aqui onde Pedro diz assim, Atos 3, verso 19. Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, olha que interessante, Pedro fala aqui que devemos nos arrepender e também nos converter. E aí, os nossos pecados, o que vai acontecer com os nossos pecados? Eles serão cancelados, ou seja, a dívida vai ser esquecida definitivamente. Além de nos arrependermos, o verdadeiro arrependimento, ele produz essa questão de reconhecer que somos pecadores e faz com que a gente se volte para Deus. É a gente estar num caminho, reconhecer que é o caminho errado, o caminho que desagrada a Deus, um caminho de perdição, se arrepender e se converter, se voltar para o lado certo, que é o lado de Deus. Tá? Então, olha só, a importância do arrependimento. Quantas coisas nós temos visto aqui. O tópico 1.4, ele é bem interessante, porque ele vai falar aqui uma das consequências do arrependimento. Olha só, o arrependimento de pecadores produz júbilo no céu. Então, olha que interessante. Quem não gosta de festa, né? Geralmente nós gostamos de festa, porque festa tem alegria. E saiba nesse momento, querido espectador, que se você ainda não reconheceu o seu pecado, não se arrependeu e não entregou sua vida a Jesus, você é capaz de promover uma festa no céu nesse momento. Se você agora crer, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus, você vai ter o poder de promover uma grande festa no céu. Uma festa, então, de proporções celestiais. Jesus disse em Lucas 15, verso 7, digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há festa no céu quando o pecador se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus. Então, olha que interessante. Louvo a Deus porque acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo já promoveram festa no céu. No dia que reconheceram, né, que eram pecadores e que precisavam de Cristo, entregaram a vida a Cristo, promoveram festa no céu. E você tem também agora essa oportunidade de promover também uma festa no céu, de alegrar o coração de Deus, né, dos anjos, ter júbilo lá no céu, você reconhecendo o seu pecado, se arrependendo, entregando a vida a Cristo. Deus fica feliz quando tem uma multidão, né, de filhos seus ali agradecendo a Ele fica feliz, Ele fica grato, eu creio sim. Mas quer ver Deus se encher de alegria, né, e quer que haja uma festa no céu, é quando o pecador se arrepende. A Bíblia diz isso, tá? Não fui eu que inventei, não. Está escrito aqui. Jesus falou isso, Lucas 15, verso 7. Agora a gente vai para o tópico 2, que vai falar sobre a natureza do arrependimento. Nesse tópico, a gente vai entender quem que ordena arrependimento e por que o arrependimento, e quem que tem que se arrepender, e quando, qual é o momento, para quê. E aí, a gente vai novamente aqui falar do texto
de Atos 17, versos 30 e 31, vou ler novamente e está aqui na revista, fala: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ordena aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, ou seja, esse varão é Jesus. Então, quem ordena o arrependimento? A gente vê claramente nesse versículo, quem ordena é o próprio Deus. Deus, ele é santo. Deus não tem comunhão com o pecado. Então, como ele vai ter comunhão conosco, né, que somos pecadores? Como ele vai ter comunhão com o homem que é pecador? Através do arrependimento. Com o homem se arrependendo dos seus pecados e voltando-se para Deus, ele vai receber o perdão, vai ser justificado e pode ter comunhão com o Senhor. Então, esse é o desejo de Deus, por isso que ele ordena que haja o arrependimento, tá? E para quem que ele ordena? Para quem que é esse arrependimento? Quem que deve arrepender-se? Nós vemos no texto, nesse versículo, diz que todos os homens de todas as partes se arrependam. Ou seja, esse arrependimento, ele não está restrito apenas a uma nação, a um povo, a um continente, a uma tribo, a uma etnia, não. É todos os homens, homens, mulheres, de todas as tribos, raças, línguas e nações precisam se arrepender. Por quê? Porque todos somos pecadores. Todos pecamos e todos precisamos de salvação. E a salvação está em quem? Em Cristo. Então precisamos nos arrepender e mostrar e falar com Deus, reconhecer que queremos a salvação que Ele oferece para nós. Então nós vimos quem ordena o arrependimento é Deus. Ele ordena quem? A todo homem, ou seja, a toda a humanidade, tá? E quando Ele ordena? Para quando que deve haver esse arrependimento? Agora. É para agora, é urgente. O tempo de se arrepender é o tempo que o homem tem. O agora, o hoje. Deus exige uma obediência imediata a essa notificação. É interessante porque nós vemos nesses versículos o quê? Que o passado de ignorância, ou seja, antes quando a gente desconhecia essa nossa real situação de pecadores que precisam de arrependimento para a salvação, Deus não considerava. Deus não considerava, éramos inocentes acerca desse assunto. Mas a partir do momento que ouvimos o Evangelho, a partir do momento que alguém ouve o Evangelho, esse tempo de inocência, esse tempo de ignorância termina. E ele precisa se arrepender. Então o tempo é agora. Não sabemos, a nossa vida ela não está no nosso controle. A gente está aqui nesse momento, eu estou aqui nesse momento, mas eu não sei o que vai ser de mim nos próximos segundos. Então, por isso é necessário que o arrependimento seja agora. Nós não temos muito tempo mais, tá? O tempo é agora. Eu conheço uma história verídica, duas histórias na verdade, mas vou citar só uma, de uma pessoa que ela teve a oportunidade de entregar a vida a Cristo, ela foi esclarecida acerca da salvação, foi feito o apelo se ela queria se arrepender e entregar a vida a Jesus, mas ela não quis fazer isso, falou que ia deixar mais para frente, para outro dia, mas infelizmente essa pessoa não chegou nem a atravessar a rua, não conseguiu nem atravessar a rua, porque infelizmente ela foi atropelada e não teve outra chance, outra oportunidade. Aí talvez você pense, nossa, essa moça que está falando é pessimista. Não sou pessimista, não quero te amedrontar, só quero te alertar, tá? E ser também realista. Nós realmente não temos o controle da nossa vida, tá? Por quê? E por que ele ordena? Por causa do juízo divino. Deus já estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus. Nós vemos então dentro desses versículos, Deus ordena o arrependimento. Ele ordena a toda a humanidade. O tempo é agora, porque não sabemos quanto tempo temos de vida, não temos o controle na nossa mão, tá? E por que ele ordena? Por causa do juízo divino. Deus há de julgar o mundo com justiça. A volta de Jesus está próxima. A primeira vez que Jesus veio, ele veio o quê?
para salvar o mundo, e ainda há tempo de você aceitar essa salvação. Ele diz em João 3, verso 17, eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Mas quando Jesus voltar, aí sim ele vai vir como juiz e vai julgar todos aqueles que não aceitaram a salvação que ele proporcionou com a morte dele na cruz. Então pense sobre isso, pois isso é muito sério. A oportunidade é agora, não perca essa chance. Promova festa no céu, promova essa alegria e tome posse da salvação que Jesus deixou aberta a todos os homens. Ele morreu na cruz e ele não pede nada em troca, apenas que se arrependa, creia, entregue a vida a Ele e o restante Ele vai fazer. A mudança necessária, Deus vai fazer. Jesus vai fazer no nosso coração, na nossa mente. Tópico 2.2. Deus diz como é o arrependimento. E como é esse arrependimento? Temos falado aí desse tema, mas como é o arrependimento que Deus quer? Como que Deus pede esse arrependimento? Como ele deve ser? Diz aqui que a palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa o quê? Mudança de mente, mudança de direção, mudança de opinião. Tá? Então, a primeira coisa que está aqui, a outro subtópico que está aqui, é o quê? Mudar de opinião a seu respeito. Reconheça-se como um pecador. A primeira sinal de arrependimento, o arrependimento real e verdadeiro que Deus quer que nós tenhamos, é mudar de opinião a nosso respeito. É ver que com nossos próprios méritos nós não vamos conseguir salvação. É reconhecer que não há nada que possamos fazer para conseguir o perdão de Deus, a não ser se arrepender. Reconhecer que é pecador e se arrepender dos seus pecados. Tá? Não adianta achar que é bonzinho, que faz coisas boas para as pessoas. Isso é bom? É importante? É, mas não é o que dá a salvação. A salvação vem por Jesus, por aceitar a salvação em Jesus, se arrependendo então dos pecados. Tá? O outro tópico diz, sinta tristeza pelo fato de ser um pecador e corra para Deus. É já o último tópico aqui da nossa lição. E é um tópico muito maravilhoso, eu gostei muito dele, porque olha só. Primeiro, está citando aqui o Salmo 38, verso 18, o salmista Davi dizendo assim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, o pecado, ele produz tristeza. Só que aí, a gente vai ver agora aqui, 2 Coríntios 7, verso 10, que existem dois tipos de tristeza com relação ao pecado. A primeira tristeza que nós vamos falar é a tristeza segundo a vontade de Deus. É a tristeza que Deus quer que a gente sinta, porque ela vai gerar algo bom. E existe também a tristeza gerada pelo mundo, e é uma tristeza que vai ter uma consequência muito ruim, trágica. Então, eu vou ler aqui 2 Coríntios 7:10 e faça comigo na sua mente, tipo uma tabela, e coloca de um lado a tristeza segundo a vontade de Deus e de outro a tristeza segundo a vontade do mundo. Olha só, Paulo diz em 2 Coríntios 7:10, faz a primeira tabela aí. Porque a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então, essa é a tristeza segundo a vontade de Deus. Do outro lado, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, olha que interessante. O desejo de Deus é que a gente sinta tristeza pelo nosso pecado, mas a ponto de se sentir triste e arrependido. E esse arrependimento real vai fazer com que a gente busque o quê? O perdão de Deus. E esse perdão, Deus é tão maravilhoso, que mandou Jesus para nos perdoar, para nos salvar e ainda nos dá o privilégio de morarmos nas mansões celestiais no futuro próximo, né? Porque a vinda dele já está próxima. E por outro lado, a tristeza produzida pelo mundo produz o quê? A morte. A tristeza produzida pelo mundo, ela traz um sentimento que às vezes as pessoas confundem com arrependimento, mas não é. Porque o arrependimento pelo pecado vai o quê? Trazer a salvação. A pessoa vai querer ser perdoada, vai querer se achegar para perto de Deus. Mas a tristeza do mundo produz remorso, culpa, remorso, sensação de que não tem jeito, de que não há perdão. E a pessoa acaba morrendo fisicamente
e espiritualmente também. A tristeza segundo o mundo, ela só quer afastar a pessoa de Deus. Só quer afastar a pessoa de Deus trazendo o quê? Um remorso. Mas a tristeza segundo Deus, ela produz o arrependimento, e esse arrependimento vai fazer com que queiramos nos achegar para próximo de Deus, através de Jesus Cristo. O autor dá aqui 2 exemplos de pessoas que mesmo que ele não citasse, nós estaríamos lembrando também. Uma dessas pessoas passou pela tristeza segundo a vontade de Deus e outra pela tristeza gerada pelo mundo. E interessante que são 2 pessoas que conviveram na mesma época, no mesmo tempo, tiveram a oportunidade de ouvir o próprio Cristo falar pessoalmente com eles. Trata-se do discípulo Pedro e do discípulo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, nós sabemos que ele traiu a Jesus. Ele traiu a Jesus por 30 moedas de prata. E o que acontece? Depois que ele traiu a Jesus, que viu que tinha errado, ele sentiu tristeza. Mas foi uma tristeza segundo a vontade do mundo, porque ele sentiu remorso, culpa, e achava que não tinha mais jeito para ele o que ele fez. Sabemos que ele tirou a própria vida dele. Já Pedro, ele também, de certa forma, ele traiu a Jesus, porque ele negou a Jesus. Por 3 vezes ele negou que conhecia Jesus, que tinha andado com ele. E ele também sentiu tristeza, uma tristeza profunda, mas foi a tristeza segundo Deus, porque gerou em Pedro o arrependimento. E Pedro procurou o perdão de Cristo, e ele foi perdoado, foi restaurado, e é um dos grandes homens da Bíblia, que ajudou tanto, né, a igreja em Jerusalém, a pregação ali para os judeus, como também iniciou a pregação aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Então nós vemos claramente, não é, a tristeza segundo a vontade de Deus, que gera arrependimento. Vemos isso na vida de Pedro, e vemos a tristeza segundo o mundo, que opera a morte, o remorso, a morte, que aconteceu na vida de Judas. Os 2 tiveram as mesmas oportunidades, mas um deixou-se influenciar pela tristeza segundo o mundo, e o outro, para a glória de Deus, deixou-se influenciar pela tristeza segundo Deus, que gerou nele o arrependimento. Esse arrependimento que levou ele a buscar o perdão e a salvação em Cristo. Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje, lição de número 5, falando sobre a importância do arrependimento. Nós vimos por que o arrependimento é importante, porque através dele é que a gente reconhece a necessidade de que precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Cristo, que já morreu e pagou pelo nosso pecado. Precisamos apenas agora tomar posse, tá? Entendemos a natureza do arrependimento, quem ordena, que é Deus, a quem ele ordena, a todos sem distinção, a toda a humanidade, tá? Quando ele ordena agora, o arrependimento tem que ser agora. A partir do momento que você sabe da sua real situação, você precisa se arrepender, porque essa é a vontade de Deus para você, ele te quer pertinho dele e não longe, tá? E por que ele ordena? Porque vai haver um juízo, onde Jesus vai julgar com justiça, tá? Então, aqueles que não quiserem essa salvação serão condenados. E vimos que a tristeza, segundo a vontade de Deus, opera o arrependimento para a salvação, e a tristeza, segundo o mundo, opera o remorso, a culpa, para a morte. Que não seja essa a sua escolha, que a sua escolha seja reconhecer-se como pecador, arrepender-se, entregar a tua vida ao Senhor Jesus, dando ouvido ao verdadeiro evangelho, tá? O evangelho que fala assim de pecado, de culpa, de arrependimento, que fala assim sobre o inferno, sobre a justiça divina e sobre a volta de Cristo, porque a Bíblia fala sobre tudo isso. Não dê ouvido a heresias, a falsos profetas, falsos mestres. Fique atento a isso, porque como já falamos no início, esses têm o objetivo de te afastarem de Deus e conseguirem benefícios próprios, tá? Para eles próprios. Mas aqueles que querem ser instrumentos usados por Deus, falando do verdadeiro evangelho, da verdadeira mensagem, e têm o desejo de te ver próximos de Deus, tá? E para nós concluirmos, vamos ler aqui Isaías 55, verso 7, e deixo vocês com o meu abraço. Isaías 55, verso 7 diz: Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para Deus, nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então é isso, queridos.
Para quem já tomou essa decisão, já reconheceu que é pecador, se arrependeu e entregou a vida a Cristo, amém. Deus continue te abençoando, fique firme, perseverando, que em breve Jesus vai voltar para nos buscar. E você que ainda não fez essa decisão, não perca tempo, o tempo é agora. Faça isso, reconheça-se pecador, entregue sua vida a Jesus Cristo, deixe Ele fazer uma transformação, uma mudança maravilhosa na sua vida e aí sim, você pode aguardar tranquilo também a volta de Jesus, que está breve, vai voltar para que possamos estar sempre onde Ele estiver, nas mansões celestiais. Um forte abraço, fiquem com Deus.